Vamos discutir um pouco sobre a engine do jogo. Eu anotei aqui algumas coisas, então vamos passar por essas etapas aqui para a gente entender. Bom, separei algumas funções principais do jogo. Não tem realmente muito a ver com efeitos, ou se a tecla vai ficar escura, se vai ficar verde ou amarelo. Não tem muito a ver com isso. Tem muito mais a ver com o que o jogo faz, independente de como a gente apresenta isso na interface. Então a gente tem algumas funções que são principais, né? A gente tem que criar um novo jogo. Todo dia a gente tem que criar um novo jogo para o usuário. A gente tem que confirmar a tentativa do usuário. Então ele tem 6 tentativas. Vamos lembrar que ele tem uma tentativa, vou botar aqui qualquer letra, tá? Ele tem uma tentativa com 5 letras, ele também tem outra tentativa, então ele tem 6 tentativas dessa. A gente tem que confirmar essa tentativa, cada linha é uma tentativa, então quando o usuário escrever todas as letras necessárias para aquela tentativa e apertar Enter ou clicar no Enter, a gente tem que confirmar essa tentativa. Na hora de confirmar essa tentativa, a gente tem que também checar se a tentativa é correta. Porque se for correta, o jogo tem que acabar. A gente também tem que ter a função de adicionar a tecla tentada. Então, assim que ele clicar no botão ou que ele digitar a tecla, ela tem que ser adicionada. A gente também tem que, do mesmo jeito que a gente tem que adicionar, a gente também tem que remover a tecla. Então, são duas funções que devem existir no nosso engine. E a gente tem que saber, é isso que eu tinha falado, para checar a tentativa, se a tentativa está correta, a gente tem que saber uma forma de se o jogo acabou também. O usuário ele pode tentar todas as vezes e não acertar nunca, e o jogo tem que acabar. Não pode deixar ele continuar jogando. Essas são algumas funções que a gente vai ter que desenvolver nessa engine. Outras coisas que a gente vai ter que fazer também, né? Possíveis validações. Até agora, a validação que eu vi que a gente precisa ter é checar se a tecla digitada ou clicada é válida. Se o usuário estiver clicando no botão, é bem provável que aquela tecla vá ser válida, porque a gente só deixa ele clicar nos botões que a gente desenhou para o keyboard, para o teclado. Mas ele pode também usar o teclado tanto do celular quanto do computador. Então a gente tem que verificar se a tecla ela é válida. Então eu separei aqui também um pouco sobre cada função, né? Quando a gente vai criar um novo jogo, a gente precisa ter uma estrutura de dados que a gente armazena o estado desse jogo. Essa função criar um novo jogo, ela vai criar uma estrutura com valores iniciais e a gente vai ter que criar, ter que setar valores padrões para essa de dados que a gente está trabalhando. Na hora de adicionar a tecla, eu estou imaginando que cada tile é uma letra, né? Cada quadradinho daquele é uma letra. Então a gente deve adicionar nessa estrutura de dados que a gente vai criar a letra correspondente e a linha. A gente tem que saber também que linha está sendo tentada, né? Ele pode tentar a primeira linha, ele pode estar aqui na primeira linha ainda, vamos supor que ele tentou já a primeira linha, né? E ele está aqui na segunda linha, quando ele digitar a letra D, a gente tem que saber que a gente tem que adicionar nessa segunda linha e não na primeira linha, ou na terceira, né? A gente tem que saber que linha a gente está executando a tentativa. Na hora de remover a tecla também, a mesma coisa, né? A gente também tem que remover a última letra tentada, também da linha correta. Na hora de confirmar a tentativa, a gente vai ter que ver cada linha escrita, porque cada linha escrita é uma tentativa executada no jogo, né? Então, essa função ela vai validar se as letras foram informadas, né? Eu informei todas as 5 letras para poder, para que essa tentativa possa ser realmente checada se ela é válida ou não. E no futuro também a gente vai ter que checar se as letras informadas elas estão dentro de um conjunto possíveis de palavras. O jogo ele não permite que você digite qualquer sequência de letras. O jogo, você tem que digitar uma sequência de letras que forme uma palavra que o jogo aceita. O jogo também não aceita qualquer palavra. Tem algumas letras que ele não aceita. E a gente tem que no final checar se o usuário venceu a partida. Para fazer isso, eu acho que vale mais a pena a gente tentar fazer a engine também com testes. Então, essa sequência de vídeos que eu estou fazendo, essa sequência de aulas, não tem a intenção de ensinar você a trabalhar com teste ou trabalhar com TDD ou nada do tipo. Na plataforma de cursos, a gente vai sempre trabalhar com teste unitário e testes de integração e aceitação também. A ideia é que você aprenda tendo o costume de trabalhar com testes. Mas aqui não. Aqui a gente não precisa. A ideia aqui é que a gente vá fazendo testes nessa engine, porque o core, a parte central de como funciona a lógica do aplicativo. Então, para fazer isso, a gente vai criar aqui, no teste, a gente vai criar aqui uma pasta X
Wordle. A gente vai criar uma pasta xwordle e a gente vai criar GameEngine.test.xs. Ok, vamos criar aqui o módulo. Agora a gente vai vir aqui e adicionar o XUnit. Vamos criar aqui a nossa primeira função, que vai ser new. Ela recebe, por enquanto, acho que ela não vai receber nada. O que a gente vai fazer nessa função? A gente tem que fazer o assert de que a gente criar um jogo. O jogo ele tem que estar num estado inicial com todas as variáveis iniciais. Vamos criar esse teste aqui, mas não vamos executar ele. Vamos só botar aqui o título. Então, vai inicializar o jogo num estado padrão. Mas qual seria esse estado padrão, né? Vamos criar aqui no lib, vamos criar Game Engine aqui. Game Engine está aqui. A gente vai criar uma função new, por enquanto não recebe nada, e teoricamente vai retornar o quê? A gente não sabe ainda. É interessante, a gente já percebeu que a gente tem, uma das coisas que a gente tem são os attempts, né? Então a gente sabe que a gente tem attempts, que é uma sequência de arrays, são arrays de strings. A gente tem aqui, são 6, então a gente sabe que a gente tem esse attempts. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque aqui no tile component, a gente criou aqui os attempts como um array de strings. Ok, é interessante. Então, como é que a gente faz para ter uma estrutura de dados aqui na nossa Game Engine? A gente vai criar um struct. A forma de criar um struct, ela é essa aqui. A gente vai def struct, a gente vai até autocompletar aqui, ó, def struct, e a gente já sabe que a gente tem os attempts como uma estrutura de dados inicial. Então, os attempts é um campo do nosso struct. A gente referenciaria ele assim, xwordle.gameengine. Isso aqui seria o nosso struct. A gente não precisaria setar o attempts porque ele tem um valor padrão. Mas se ele não tivesse valor padrão, a gente teria que setar aqui attempts, setar o valor que a gente quisesse. Isso aqui é um struct. Imagine um struct como tentando fazer uma analogia com Rails ou com Java ou qualquer outra coisa, seria um objeto, um estado. Só que em Elixir a gente não usa objetos, a gente não tem mutabilidade. Então, esse aqui é um arcabouço, uma estrutura de dados que contém vários campos, cada campo com seu tipo. Uma outra coisa que a gente estava discutindo se a gente voltar aqui na nossa Game Engine, a gente estava discutindo aqui, na hora de, aqui no final a gente disse, alguma forma de saber se o jogo acabou. A gente tem que armazenar um possível estado do jogo. Então, realmente, a gente precisa saber em que estado está o jogo. Então, outro campo que a gente teria aqui é o state. A gente tem que saber que estado é o jogo. E o jogo pode estar em 3 estados diferentes, tá? Ele pode estar jogando, ele pode estar ganho, a pessoa ganhou ou a pessoa perdeu. O estado padrão de um jogo, quando ele começa, é jogando. Então a gente vai ter um estado jogando aqui. Uma outra coisa que a gente comentou bastante aqui é a questão da gente saber que linha está sendo tentada, né? Cada linha escrita é uma tentativa executada no jogo. A gente precisa saber que linha está sendo tentada. Então, acho que é importante a gente ter isso como um estado mutável também Embora a gente não tenha mutabilidade, vocês vão ver já como a gente faz para fazer update desses estados de um struct. A gente precisa saber em que linha a gente está jogando. Então, a gente também vai ter que ter um row index, que vai começar no 0, né? Vai ser a primeira linha sempre vai ser a linha que começa. Então a gente tem um row index de 0, a gente tem um state que é play, e a gente tem os attempts, então vazios, né, inicialmente. Ok. Outra coisa interessante também é a gente notar que Deixa eu mostrar o aplicativo aqui funcionando. Outra coisa interessante é que a gente tem que notar que quando a gente está digitando aqui, a gente digita essa palavra, a gente tem que saber guardar um estado também. É interessante, é até mais fácil para a gente lidar com o jogo. A gente, separadamente desses attempts aqui, desse array de attempts, a gente tenha o attempt atual, que é o que a gente está tentando agora. Então, vamos supor que eu tenho aqui testes, tentei os testes, agora eu vou tentar, sei lá, weave, e aqui, esse é o attempt que eu estou tentando agora. Mas eu não quero, toda vez, ter que lidar com manipulação desse array aqui. Porque nesse caso, por exemplo, eu vou ter um array que já tem aqui testes, e agora eu vou estar tentando esse. Se eu estiver sempre armazenando aqui, enquanto eu ainda estou tentando, eu posso me complicar, porque aqui eu quero armazenar só os attempts que já foram realmente computados. Enquanto eu estou tentando essa linha, esse attempt ainda não foi computado. A partir do momento que eu apertar Enter, esse agora é um attempt que vai ser computado aqui. Então, é ideal que eu tenha um outro campo onde eu possa armazenar o attempt sendo tentado no momento. Então, eu vou adicionar aqui mais um campo chamado isAttempted, que vai ser uma string vazia, inicialmente.
Inicialmente eu não tentei nada. Então, esse KeysAttempted vai ser a linha que está sendo tentada agora. Eu poderia até botar como row attempted, mas eu acho que KeysAttempted por enquanto fica mais claro. Então, a princípio, a gente tem esses quatro campos aqui. A gente também vai ter que a gente tem que saber qual é a palavra, né? Qual é a palavra do dia, né? Qual é a palavra que está sendo jogada? É interessante que a gente armazene também no estado do jogo, né? Porque como a gente está centralizando esse estado de cada jogo, de cada pessoa jogando, é interessante que eu saiba que palavra é a palavra correta, né? Então a gente pode botar aqui correct word e a gente vai, sei lá, vamos dar um nome aqui qualquer para ela. Mas, na verdade, ela tem que ser vazia inicialmente, né? Porque a gente, quando estiver criando o jogo aqui, a gente talvez sete essa palavra. Mas isso aí a gente vai refatorando e melhorando. Entenda como é uma criação de um software, né? Você nunca tem 100% de certeza do que você quer fazer. Você tem uma ideia baseada num levantamento de requisitos que você fez. Não é completo, nunca será. E você tenta construir o software, começa a construir o software de uma forma que você vai poder, nas próximas etapas, fazer refatorações, melhorar e modificar, conforme você vai tendo mais informação sobre aquele sistema. Eu poderia estar fazendo essas aulas já escrevendo como vai ficar o software no final. Mas eu não acho que isso é vantajoso para quem está vendo, para você que está vendo, porque eu quero que você pense comigo como a gente está pensando a solução. No futuro a gente vai ver que ela talvez não estivesse correta e modificar, melhorar e tudo mais. E mesmo assim eu já estou dando muita coisa já de mão beijada para vocês, né? Então vamos apagar aqui isso aqui. Esse basicamente é o estado inicial que a gente quer de um jogo. Então vamos voltar para o nosso teste. E no nosso teste, o que a gente quer fazer é o seguinte. A gente quer saber, quando a gente chamar o GameEngine.new, o que ele vai acontecer? A gente quer comparar com o quê? A gente quer saber se a Game Engine vai estar com os campos no valor inicial, no valor padrão que a gente espera, né? Então, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um assert, a gente vai criar aqui, pegar aqui o struct do Game Engine, setar os valores padrões que a gente espera. Então, esse assert aqui, ele vai checar o seguinte, o que a gente está checando aqui é um pattern matching, né? A gente está verificando o seguinte, quando eu chamar GameEngine.new, eu tenho que ter uma estrutura de dados desse jeito. Isso aqui tem que ser compatível com essa estrutura de dados. O GameEngine.new, ele retorna uma estrutura de dados, que é um Game Engine, com os campos com esses valores. Então, são esses campos que ele vai retornar e vão ser esses valores aqui. Tá errado? Correct word. Vamos testar isso aqui, mas antes vamos apagar aqui para ver se vai funcionar, né? Vamos rodar. A forma como a gente roda são várias. A gente pode rodar aqui com mix test. Ele vai rodar todos os testes. Eu posso rodar só esse arquivo, test x Wordle. Game Engine Test, ou eu posso usar o meu editor de texto, né? Eu uso o Nelvin e ele já tem alguns comandos aqui como hotkey. Então a gente pode simplesmente rodar aqui e ele vai compilar tudo que ele precisa compilar e vai rodar o teste. Bom, o teste aqui deu um erro de compilação, na verdade. Ele está dizendo que o game test na linha 8, ele não conhece esse attempts, obviamente que ele não conhece porque aqui está escrito errado, né? Então, attempts. Vamos rodar de novo. E agora ele deu um erro. Como é que a gente consegue ler o erro de um teste? A primeira coisa que vai acontecer é que ele está dizendo que a tentativa de assert que a gente fez foi de match. A gente está testando um pattern matching. E o match deu falha. Ele está dizendo que o código era esse. E ele está dizendo que o lado esquerdo retornou isso. E quem é o lado esquerdo? O lado esquerdo é esse lado aqui. Então, a gente divide aqui o lado esquerdo, que é o lado que está do lado esquerdo do igual, né, da comparação, e o lado direito é o lado que está em direita da comparação. Aqui, ele está dizendo que o left é essa estrutura de dados aqui que a gente quer retornar, esse struct, mas que do lado direito, o GameEngine.new, ele retornou, ao invés de retornar esse Game Engine aqui, essa estrutura, ele retornou nulo. E é óbvio que ele retornou nulo, porque aqui no nosso Game Engine não está retornando nada padrão é nulo. Então, a gente pode fazer de duas formas aqui. A gente pode fazer o Game Engine aqui e retornar ele assim. Ou a gente pode usar um comando também que eu normalmente uso para criar um struct de uma forma padrão. Quando eu estou dentro do próprio módulo onde existe o struct, eu uso essa função aqui, struct. E essa função já vai me retornar um Game Engine. Então, se a gente voltar aqui, rodar o nosso teste novamente, agora o nosso teste passa.
A gente ainda tem um alias aqui que não está sendo usado. Então, a gente sabe que esse primeiro teste passou. Então, a segunda função que a gente vai criar hoje e a última de hoje vai ser a função de adicionar um key. Então, a gente tem que adicionar add key attempted. E essa função vai receber o jogo e aqui attempted. Arity dela é esse barra aqui, a quantidade de parâmetros que ela recebe são 2. A gente vai criar um outro teste aqui também, mas não vai fazer ele agora. Does not add the key attempted invalid. Aqui a gente vai fazer o seguinte, o que a gente quer o game engine add key attempted. É isso que a gente quer. E a gente vai passar um game e a gente vai passar o key attempted. Vamos supor que ele seja um K, ok? O que a gente quer é o seguinte, a gente quer que quando a gente adicione o key attempted, a gente popule aqui nos keys attempted e popule aqui também na linha que a gente está usando. No caso seria a primeira linha dos attempted, a gente quer pular aqui também, a gente quer popular aqui, a gente quer popular aqui. Por que a gente quer popular no attempts também? Porque o nosso jogo, ele lê sempre daqui, do nosso attempts. Então se você for aqui no tiles components, você pode ver que ele está sempre lendo os nossos attempts. Então a gente quer adicionar ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos fazer esse teste funcionar. Primeiro a gente precisa criar um jogo novo. Então para criar um jogo novo a gente vai ter aqui o new game. A gente já tem uma função para criar um jogo novo, que é o new. Então agora que a gente tem um jogo novo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar esse jogo novo aqui e vamos adicionar essa nova aqui. Isso aqui vai retornar uma outra variável que a gente está setando para o nome de game. E o que a gente vai fazer agora é comparar. A gente vai comparar o seguinte, a gente vai fazer um assert de que esse game is attempted é igual a K. E a gente também vai fazer o assert de que o attempts agora ele tem um K aqui e não tem nada nas outras tentativas. Ok? A gente pode também fazer um outro teste, que seria, vou botar aqui para os testes válidos ficarem adds attempted to the correct attempt. Então, eu quero dizer com correct attempt, se a gente tiver um engine novo e a gente já tenha um attempt, então a gente agora precisa setar as tentativas no segundo attempt. Então, nesse caso, eu já não posso usar mais esse new game. Eu tenho que criar um attempt aqui, poder criar ele do jeito que eu quero. Já que eu tenho que criar um attempt do jeito que eu quero, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma função privada, onde eu crio um attempt, tá? Eu crio um game, fixture game, ou game fixture, vamos botar aqui game fixture. Eu passo atributos aqui, ok? Então, esses atributos vão ser um mapa de atributos. Eu vou criar aqui o game, eu tenho um game new, e eu vou simplesmente fazer o seguinte, map.merge new game e os atributos. Isso aqui vai funcionar porque o mapa, o struct, ele é basicamente uma estrutura de dados criada em cima da estrutura de dados mais simples que é um mapa. Vamos lá. Bom, a gente tem isso aqui, game fixture. Então a gente vai criar ele aqui, vai usar ele aqui, na verdade, para começar. A gente tem aqui game fixture. Vamos rodar de novo, vamos ver se vai funcionar. Desculpa, ele não vai funcionar porque a gente tem que setar isso aqui como ter um valor opcional padrão, né? E se a gente não setar nada aqui, ele vai usar esse valor. É assim que a gente diz que uma variável tem um valor padrão. Parâmetro tem um valor padrão em Elixir. Então, vamos voltar agora, a gente vai rodar de novo. Ele deu outra falha, ele está dizendo que game keys attempted. Ok, porque aqui eu tenho que botar um igual, na verdade, não é match. Então, vamos lá de novo. Agora ele falhou. O que ele está dizendo? É de que attempted, ok, é porque a gente não tem essa função, né? Agora a gente sabe que está funcionando o game fixture, mas a gente não tem essa função. Então, vamos deixar isso aqui sem nada. Vamos lá na nossa função, vamos criar aqui a função def add attempted, onde a gente recebe um game e aqui, attempted. Ok, o que a gente precisa fazer é adicionar nesse game, fazer update dessa variável e fazer update dessa variável. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o update da variável keys attempted. Essa variável aqui. Como é que a gente faz isso? A gente tem no game o old key attempted. Old key attempted. A gente tem no game aqui o keys attempted. Então, esse game, ele tem o keys attempted, que no nosso caso aqui é a versão antiga dos keys attempted. E a gente quer a versão nova. A versão nova é essa versão aqui, mais esse key. Então a gente pode até mudar isso aqui e fazer tudo numa linha só. A gente vai ser updated keys attempted, vai ser esse keys attempted e esse key attempted agora também. Então agora a gente vai ter esse key attempted updated. A gente tem que fazer o update no game agora. E na verdade o que o Elixir faz é criar um outro struct
com as variáveis com valor novo, né? E a gente tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode usar um comando que é usando o mapa. Então a gente teria o game, a gente vai usar esse pipe, a gente vai pegar o keysAttempted e vai botar versão nova do keysAttempted. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou dizendo que nessa estrutura de dados aqui, eu vou atualizar esse campo com esse valor. E agora eu tenho uma nova estrutura de dados, que vai me retornar uma nova estrutura de dados com esse campo atualizado. Eu também posso fazer map.merge, e aí eu tenho merge de quem? Esse cara, que é o game, que, como a gente já viu, uma struct é uma estrutura criada em cima da estrutura de mapa, então a gente pode usar o map. Esse map merge, ele vai fazer merge todos os campos de game com os campos passados aqui, onde a gente vai ter, no caso aqui, o attempted, desse jeito. A gente pode fazer assim também. Isso aqui também vai atualizar, porque ele vai substituir no game todos os campos que estão sendo passados aqui. Também é uma outra forma de fazer. Outras formas de fazer também. A gente teria um map update. A gente vai fazer update daqui com valor novo. Então são várias formas que você tem de fazer isso. Eu vou usar, por enquanto, o map.merge agora aqui, que está tranquilo. Se a gente vier aqui no game, vou tirar aqui, por enquanto, a verificação do attempts para a gente ver se esse teste vai funcionar. O teste passou, funcionou. Vamos agora adicionar aqui o attempts, rodar de novo para ver se ele vai funcionar. Não funcionou. Ok. Vamos vir aqui agora e fazer o quê? O que a gente quer fazer aqui? A gente quer alterar agora essa lista. E essa lista, para alterar ela, a gente precisa saber que linha, que índice a gente está alterando dela. Então, a gente tem que adicionar aqui tentada na linha correspondente. Mas a gente tem que ter consciência de que essa linha aqui, por exemplo, ela já pode ter, vamos supor que a palavra aqui vai ser testes. Mas aí eu já tenho o T, o E e o S. A próxima letra, ela é o T. Eu estou tentando aqui, a próxima letra é o T. Eu tenho que saber que além de adicionar no índice 0, eu tenho que adicionar no final. Lembrando, eu já fiz isso. Já fiz isso aqui. Eu tenho a linha atualizada. Eu só preciso agora fazer o replace ou atualizar a minha lista aqui. E aí eu vou deixar isso como aula para vocês. Na próxima aula eu vou resolver esse problema para vocês e eu vou também adicionar todas as outras funções. Eu quero que vocês façam de exercício, se vocês puderem, e eu acharia legal vocês fazerem para treinarem também, terminar esses dois testes aqui e fazer esse teste aqui passar. Se vocês estão seguindo tudo o curso até agora, vocês vão baixar essa branch aqui. Eu vou agora fazer commit dela. Então, a gente está aqui no main. Eu vou criar uma branch chamada... A gente está em que aula? Deixa eu ver que aula a gente está. Essa é a aula 7. Eu vou criar uma branch chamada aula 07. Vou adicionar tudo que a gente já tem. Fazer um commit. Adicionando game engine. E vou fazer push. Se vocês estão acompanhando, o que a gente vai fazer é o seguinte. O que vocês devem fazer em casa é o seguinte. Vão no GitHub. O repositório está descrito, está setado na descrição. Então a gente vai vir aqui no GitHub. Vocês vão vir aqui nesse Wordle. Eu vou deixar essa descrição lá. Vocês vão baixar esse projeto. Fazer o clone desse projeto. Se vocês ainda não fizeram, vocês vão fazer o clone desse projeto. E vão... Eu não vou nem criar esse porra. E vão selecionar a aula 07. Como é que vocês vão fazer isso? Depois que vocês fizerem o clone, eu já expliquei como fazer nas primeiras aulas. Depois que vocês fizerem o clone do projeto e vocês tiverem o projeto, ele vai estar aqui nessa branch, na branch main. Então, fizeram o clone, tem o projeto, agora vocês vão fazer git checkout aula-07. E aí agora vocês vão estar na branch correta. Tá? Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês não vão conseguir fazer push para o meu repositório, mas vocês podem fazer um fork também para o repositório de vocês. Aí, enfim, como vocês vão fazer, vocês decidam, só façam para poder praticar. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!